E aí galera, beleza? É professor Alcides para mais uma aula de ciências e hoje nós vamos falar sobre os mamíferos. O último grupo de vertebrados, né? O último grupo de tetrápodes. Não foi o último grupo de vertebrados, tetrápodes, a surgir na história da nossa terra querida. Mas eu acredito que é o grupo que nós temos aí certo carinho, porque nós somos mamíferos e temos muita curiosidade sobre aquilo que somos. Hão de concordar comigo, né? Só para que nós possamos ter uma ideia, então, nós temos aí entre as espécies, né, a diversidade de mamíferos. Nós temos aí hoje no mundo aproximadamente 5.000 espécies, tá? No Brasil são registradas até hoje 658 espécies. No Brasil, 658 espécies. Nós temos um livro disponível aí nas redes, né? Chamado Mamíferos do Brasil, se vocês quiserem dar uma acessada. E aqui na nossa região, dados aí de uma revisão que eu fiz de bibliografia e algumas informações de campo, nós temos aqui na nossa região aproximadamente 125 espécies. Pessoal, isso aqui, ó, incluindo todos os tipos de mamíferos que nós podemos conhecer, né? Então, temos aí uma noção de diversidade. Claro, não é o grupo mais diverso que nós temos, mas é um grupo extremamente representativo, porque este grupo, ele ocupa todos os biomas mundiais. Tá? Então nós temos mamíferos, em virtude das suas características, em todos os biomas mundiais, inclusive, né, aí os marinhos, né? Os ecossistemas marinhos. Bom, o que é que caracteriza um mamífero? Se eu penso em um mamífero, eu devo pensar em leite e devo pensar também em pelos. Bom, então, basicamente, esse aqui, ó, vai ser o cerne da nossa aula, ok? Essas características que são principais, as características principais dos mamíferos. Bom, leite por quê? Por que os mamíferos têm leite? Porque os mamíferos, eles têm estruturas que são chamadas de glândulas chamadas de glândulas exócrinas que colocam as substâncias para fora da corrente sanguínea. Claro, nós temos outros tipos de glândulas também, mas são as exócrinas que vão caracterizar os mamíferos. Então, olha só, gente, as glândulas exócrinas que nós podemos colocar aqui, ó, exócrinas dos mamíferos, serão basicamente as glândulas mamárias. Nós temos também as glândulas sudoríparas, temos as glândulas lacrimais, temos também as glândulas sebáceas, temos também a glândula mamária, sudorípara, lacrimal, sebácea, tá ali, basicamente ali todas as glândulas que são as principais ali. Deixa eu dar uma conferidinha aqui se eu esqueci. Claro, faltou uma. E a salivar, como ela é mais gostosa, vou colocar aqui salivar. Bom, pessoal, nós temos que lembrar então que todas essas substâncias produzidas por estas glândulas aqui, elas são colocadas então fora do sangue, tá? Olha lá, ó, fora do sangue, dos vasos sanguíneos, tá? Por isso são chamadas então
de exócrinas. As glândulas mamárias vão produzir o leite, super importante, super nutritivo, né? As glândulas sudoríparas vão produzir o suor, super importante, resfria o corpo, ok? Ajuda a proteger a pele. As lacrimais vão produzir a lágrima. Por que é importante? Porque lubrifica os olhos. As sebáceas vão produzir um óleo, que é, então, aquela substância que vai proteger a nossa pele contra a perda de umidade. E a salivar vai produzir, então, a saliva. E qual que é a importância da saliva para a gente? A saliva, gente, ela é uma substância digestiva. E é ela que vai, então, fazer a digestão dos carboidratos que entram na nossa boca inicialmente, claro, né? Então, super importante aí para os mamíferos. Vejam só. Então, são estas glândulas que caracterizam inicialmente, então, os mamíferos. Claro, aves não têm suor? Não, não tem suor. Aves não têm óleos sobre a pele? Não, não tem. Aves não têm saliva? Também não tem. Aves não têm leite, com exceção de uma pomba que eles dizem que lá produzem uma substância nutritiva, que parece ser algo parecido. As demais também não produzem. Aves também não têm lágrimas, professor? Também não tem lágrimas. Olha só, muito curioso isso, né? E claro, né, gente, falando aqui dos anexos epidérmicos, nós temos que falar então aqui do anexo mais característico dos mamíferos, que são os pelos. Qual é a função destes pelos, gente? Os pelos dos mamíferos, assim como as chamadas penas das aves, eles têm uma função de proteção. Mas proteção contra o que, professor? O que? Vamos lá, então. Os pelos, eles recobrem, olha lá, recobrem a pele, que é o nosso maior órgão. E, claro, por recobrir a pele, eles farão, então, uma proteção contra as seguintes características: contra a perda de temperatura, tá? Contra, além da perda de temperatura, porque os pelos eles vão criar uma superfície de várias estruturas que segura o ar ali próximo da pele, e este ar é mantido quente, então o ar que chega, ele acaba não conseguindo entrar ali, e a pele continua bem quentinha, como se fosse um cobertor, né? Um cobertor. Os pelos também, eles vão auxiliar na proteção contra, por exemplo, atrito com qualquer tipo de substância, porque eles são sensoriais. Se vocês passarem a mão nos pelos, quer dizer, aqui não tem pelo, né? Aqui vocês verão que eles são sensoriais, ou seja, eles permitem então que você sinta que está chegando em algum tipo de estrutura, né? Alguns pelos, eles vão também auxiliar na proteção contra qualquer tipo de sujeira. Então, eles limpam o ar. Olha só. Nós temos aqui nas nossas narinas muitos pelos que auxiliam na limpeza do ar. Esses pelos são super importantes para que a sujeira não entre nas nossas vias aéreas. E assim nós tenhamos um ar limpo adentrando o nosso sistema respiratório, chegando nos alvéolos para que ocorra a hematose, que é aquela troca de gases, onde o oxigênio, o gás oxigênio O2 vai para a corrente sanguínea e o gás CO2 sai da corrente sanguínea e sai do nosso corpo, né? Perfeitamente, sem problema nenhum, graças a essa limpeza do ar, ok? Outra característica que é extremamente importante nos mamíferos e está relacionada então à capacidade de manter a sua temperatura, né? Lembrem, mamíferos e aves são homeotérmicos, mantêm a sua temperatura constante, e são endotérmicos.
hipotérmicos porque conseguem manter a sua temperatura por si só. Entre os mamíferos, a característica importante está relacionado à sua pele também, na camada chamada de subcutânea, chamada então de tela subcutânea, que é a camada que retém a gordura. Galera, essa gordura aqui, ó, que nos mamíferos está na forma de glicogênio. Esta gordura, então, ela será então fonte de energia. E além de ser fonte de energia, auxilia na manutenção da temperatura corpórea. Manutenção da temperatura corpórea do indivíduo. Então, os mamíferos, por exemplo, mamíferos silvestres, vamos falar assim, né? Eles chegam ali no final do verão, eles começam a ingerir grandes quantidades de alimento que estão em abundância nesse período para se preparar para o inverno que vai suceder o outono. Então, eles se preparam para isso. Claro, né, gente, que isso vai auxiliá-los a sobreviver àquele período de escassez. Coisa que acontece com nós seres humanos também, mas nós não percebemos muitas vezes, né? Algo parecido. O clima é determinante, né? E essa gordura então tem essa grande importância também para os mamíferos. Próxima aula daremos continuidade no assunto mamíferos e finalizaremos esse capítulo aí que é super legal. Grande abraço do professor Alcides e até breve.